Muito bem, eu sou o Martim Taborda, médico de família e comunidade, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nessa aula de hoje falaremos sobre diabetes mellitus, especificamente a epidemiologia do diabetes. Bom, para a gente poder entender então sobre a epidemia mundial de diabetes, a gente tem que definir, antes de mais nada, o que é essa doença. Que o termo diabetes mellitus descreve um grupo de distúrbios ou doenças, que são doenças do metabolismo, que apesar de terem o mesmo nome, elas têm causas bem distintas, fatores de risco e situações bem diferentes da ocorrência delas. E nessa aula de hoje a gente vai especificamente falar da diabetes tipo 2, que é aquela que ocorre no adulto e que junto com a hipertensão e com a doença cardiovascular são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então a gente tem que entender o contexto em que essa epidemia do diabetes está ocorrendo hoje em dia, que junto com o diabetes está a hipertensão, o câncer e as doenças respiratórias crônicas. Fazem parte de um conjunto que é chamado de doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças, elas são responsáveis pela maiores taxas de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo. E devido a isso, existe uma política nacional de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde e é uma das frentes prioritárias na saúde pública e na atenção básica em geral no Brasil. É importante destacar assim, que no mundo, as doenças crônicas não transmissíveis, tal como eu falei antes, elas são as principais causas de morte. Ao todo, como é possível ver no slide de número 4, são responsáveis por 63%, ou quase arredondando os números, 2/3 dos óbitos, numa estatística do ano de 2008. E também existe o dado de que mais ou menos 1/3 dessas mortes, infelizmente, ocorrem em pessoas que têm idade inferior a 60 anos, ou seja, são mortes consideradas precoces. E se as coisas continuarem na tendência atual, tem projeções que indicam que até o ano de 2020 vai haver um aumento significativo da mortalidade devido a esse tipo de doença e que provavelmente esses aumentos vão ocorrer na África e outros países de baixa e média renda per capita. Então a gente vê que a epidemia não atinge de forma igual todos os países e todas as populações. E esse é um dado que fica bem claro porque essa mesma mortalidade precoce nos países de alta renda é de apenas 13%, ao passo que nos de baixa e média renda é praticamente o dobro disso. Então daí vem a importância de políticas de combate a esse tipo de doenças no Brasil, que é um país considerado de média renda. Nesse contexto, quando a gente olha para o panorama das doenças crônicas não transmissíveis em geral, o Brasil, elas também são um problema de saúde de maior magnitude. E o que é magnitude? Magnitude representa o impacto disso na saúde, a importância desse problema. Uma questão assim que diz da prioridade de enfrentar o problema. Para você ter uma ideia de qual é a magnitude das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, é que elas correspondem a 72% das causas de morte. E que, segundo a estatística de 2007, a taxa de mortalidade por doenças desse grupo foi de 540 óbitos por 100 mil habitantes, que é considerado alto. Por outro lado, também tem dados que mostram que teve uma redução das mortes relacionadas a esse grupo de doenças na última década, foi 20% inferior, principalmente quando a gente analisa os dados referentes a doenças do aparelho circulatório e as doenças respiratórias. Nesse slide a gente pode ver uma figura em que aparecem as porcentagens das causas associadas a óbitos no Brasil e a gente vê que do total de 72%, mais ou menos 30% relacionado à doença circulatória, hipertensão, infarto e acidente vascular encefálico, mais ou menos 16% relacionados a câncer e diabetes com 5,2% e as doenças respiratórias crônicas, tipo enfisema pulmonar, asma, em torno de 5,7%. Bom, quando a gente fala especificamente do diabetes, a gente percebe que tem cifras elevadas, em torno de 347 milhões de pessoas no mundo têm o diagnóstico de diabetes. E 80% das mortes associadas ao diabetes ocorrem em países de baixa e média renda. E a OMS estima que os óbitos por diabetes, as mortes associadas, vão aumentar mais ou menos 2/3 entre os anos de 2008 e 2030. E também alerta que uma dieta saudável associada à atividade física regular, a manutenção do peso e que se evite o uso do tabaco ou do cigarro, essas medidas todas em conjunto podem prevenir ou retardar o aparecimento do diabetes. Ou seja, é uma doença evitável.
Para a compreensão do processo epidêmico da diabetes atualmente, é importante pensar alguns dados que nos mostram o quanto houve um aumento desproporcional do número de casos novos de diabetes quando comparados ao crescimento da população ou mesmo a outros agravos e doenças de características similares ao diabetes. No ano de 1985, existiam aproximadamente 30 milhões de pessoas em todo o mundo com diabetes, número este que aumentou substancialmente para 135 milhões em uma década, chegando até a cifra de 171 milhões de pessoas com diabetes no ano 2000. Além disso, a OMS estima que a prevalência do diabetes deva alcançar, no ano de 2030, cifras ao redor de 366 milhões de indivíduos. E este incremento no número de casos provavelmente ocorrerá em países em desenvolvimento, em função de uma série de fatores que já foram citados anteriormente, mas que vale a pena repetir, que são o crescimento da população, a longevidade crescente dessas populações, o uso de dietas não saudáveis ricas em alimentos processados, sódio, gordura e açúcar, além da obesidade, do sobrepeso, da presença de sedentarismo em grande parte dessas populações e a crescente incidência do diabetes tipo 2 em adolescentes e crianças. E muitas vezes quando se fala de epidemia do diabetes, a gente tem que deixar claro, em primeiro lugar, o que é uma epidemia, porque um grande número de casos de uma doença não necessariamente é uma epidemia. Então a gente tem que ter um tanto de cuidado na hora de tratar desse tema, porque uma doença pode ser inexistente, assim, não existir em determinado local, pode ter alguns casos esporádicos, pode estar presente em nível endêmico, que é dentro da faixa esperada de casos novos a cada ano, e pode estar no nível epidêmico, que é quando as taxas ultrapassam aquelas que eram esperadas daquela doença ocorrer num determinado período, num determinado local.